Torcedor, vou falar aqui da multa aí que estão especulando, milionária de Antônio Oliveira, né, nas 4 partidas que ele fez pelo Sport. Vamos falar o que é mais próximo de valores da realidade. Vou colocar aqui também uns 10 nomes de treinadores que estão nos bastidores do Sport, nos bastidores do Leão, de treinadores, e você dá o seu palpite. Eu vou dizer aqui, tem um treinador que conhece muito o elenco do Sport, bate muito o perfil, os requisitos para pegar o Sport nessa condição, na Série A, nessa situação. Vou colocar aqui também, torcedor, Ralf de Carvalho, comentarista da Rádio Jornal, falando que Yuri vai fazer uma carta de renúncia, não vai completar o mandato inteiro, não. Vou colocar aqui o comentarista falando sobre isso. E também tem um atacante que tá nos bastidores, o atacante de Série A tá fechando com o Sport, praticamente. Hoje, a janela tá fechando e os novos dirigentes que estão aqui, profissionais, estão correndo atrás do prejuízo. Vou colocar aqui o atacante que pode fechar a qualquer momento com o Sport. Vamos falar tudo sobre isso, vamos falar tudo sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Aqui eu vou falar. Os novos diretores, o Gasparino e o Henrico, e o Brasil, o Carlos Brasil, todos esses dirigentes, principalmente o novo executivo, ele está procurando conhecer o Sport. Por isso que tem nomes que não é consenso, é ele pegando nomes de treinadores que passaram pelo Sport, essa lista que eles estão cruzando informações, dados, né, de treinadores que passaram pelo Sport, que têm identidade pelo Sport, e também cruzando com os trabalhos, os melhores trabalhos que treinadores de Série A. Tem um perfil de treinadores de Série A que faz bons, grandes trabalhos e tem capacidade de jogar para igual com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo. É um perfil de treinador e também cruzando com treinadores que passaram pelo Sport. Eles estão cruzando isso. É por isso que surgem alguns nomes mas não é consenso, não. É porque esses diretores são profissionais, trabalham muito com informação, com dados, estão cruzando os dados. Mas aqui eu vou colocar uma lista e você dá seu palpite. Qual o treinador de uma lista de 10 que estão aí nos bastidores do Sport. Mas eu vou dizer aqui para você, tem um treinador que não é o ideal que a torcida queria, mas é o que tem o maior perfil, que bate com todos esses cruzamentos de Série A, né? Porque não adianta vir um Daniel Paulista, por exemplo. O Daniel Paulista, a torcida gosta muito dele como ídolo, como jogador, mais como jogador pelo título da Copa do Brasil de 2008 do que como treinador, né? Não tem grandes trabalhos na Série A, entende? A gente vai para a Série A, Série B é muito distante. Por exemplo, treinador que não sobe, por exemplo, Daniel Paulista não está no G4, está no Remo, o Remo está invicto, mas não está no G4, está no G6. O Jair Ventura, que é um nome que, para mim, se você trazer Jair Ventura, está na Série B, com o Avaí, ele está em 9º colocado, não está no G4. E não é perfil do Sport. E Jair Ventura, trazer Jair Ventura, torcedor, é a mesma coisa de Antônio Oliveira. Vai ter inconformidade com o elenco. O elenco é propositivo e Jair Ventura é a mesma coisa de Antônio Oliveira. Ele vai querer mudar o elenco todinho. Vai fazer esse esquema de 3 zagueiros assim. Vai botar vai botar o Carlos Alberto atacante como lateral. Vai botar aí o Cairuz como zagueiro. Ele vai fazer a mesma coisa. Vai trocar sempre meia dúzia. É trazer Jair Ventura. Não se iluda pelaquela passagem na pandemia, que o Sport jogava muito reativo, muito atrás, sendo humilhado, mas não tinha torcida, o estádio estava vazio, estava em lockdown, não se iluda. Vamos lá. O que eu quero dizer, torcedor, é que há um boato que a multa foi em torno de 6 milhões e meio, né? O pessoal do Sul levantou essa hipótese aí. Mas a hipótese que a gente trabalha aqui é a hipótese de pagar todos os meses. Ele veio em junho, né? Junho, maio, junho, julho, setembro, outubro, de um salário aproximadamente de 500 mil reais, que vai dar, né? Que vai dar por volta de uns 3 milhões e meio aproximadamente. Não sei se dentro desse contrato tem alguma cláusula de pagar alguma coisa referente a décimo, alguma coisa aí, eu não sei.
né? O Sport vai fazer os cálculos, né? Porque o Antônio Oliveira passou 20 dias aqui, mais ou menos, 22 dias, né? E vai fazer os cálculos de tudo que ele tem para receber. Vai por volta de 3 milhões e meio, mais ou menos, né? Não vai pagar multa, mas tem que pagar todos os meses do contrato que terminava em dezembro. Esse é um ponto. O outro ponto é que tem que pagar à vista. Treinador estrangeiro, o que funciona é pela FIFA, não funciona parcelado. Funciona pela FIFA e é mais rígido quando o clube brasileiro contrata um treinador estrangeiro. Aqui não, quando a gente contrata treinador aqui do Brasil, nacional, a gente paga parcelado. Mas estrangeiro não, é regido pela FIFA. Vamos lá, essa informação que eu tenho. Vamos lá, torcedor. Eu vou colocar aqui, o mandato de Yuri é de 2 anos, né? Ainda de 2 anos, mais 2 anos, né? É 2025, 2026, parece final de dezembro. Mas aqui vou colocar Ralf de Carvalho, um trecho de Ralf de Carvalho falando que ele vai ter que ele quer falar com o Gustavo do B e outras lideranças do esporte, que ele vai renunciar. Não sei se é problema de estresse, ou de satisfação, ou familiar, ou de saúde, como o meu Bivar, não sei. Mas vou colocar aqui esse áudio, né, para você, torcedor. Mas antes, eu quero falar aqui, eu vou colocar uma lista. Veja a lista dos 10 possíveis nomes que estejam nos bastidores. Pesolano, Thiago Nunes, Zago, Barbieri, Jair Ventura. Eu já disse que é o mesmo, Jair Ventura é o mesmo perfil de Antônio Oliveira, não tem lógica, não bate com esse elenco. Tem que ser um cara que venha ajustar o elenco e que bata com o elenco. Daniel Paulista, Pedro Caixinha, Abel Braga e Carille. Desses nomes aí, e ainda tem o Mariano Souza. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Nomes aí, o Mariano Souza é o mesmo perfil de Pepa. É como se fosse uma continuidade de Pepa. Mas o trabalho de Pepa não foi tão ruim. Não foi tão ruim, não. Teve jogos contra aqui, a gente lembra, contra o São Paulo, foi um jogo bom lá no Morumbi. Contra o Palmeiras, foi um jogo muito bom aqui na ilha, né? Foi roubado por um pênalti. Contra o Vasco e São Januário, o Sport jogou muita bola. O Veguete fez a falta no jogador do Sport e fez o gol ilegal, né? Todo o Brasil clamou isso aí, né? E então teve jogos, performance boa de Pepa. E Pepa é estilo Mariano Souza. É a mesma coisa, só falta o quê? Ajuste defensivo, né? Agora vamos lá. Fábio Carille, vou colocar aqui. Fábio Carille. Para você ter uma ideia, Fábio Carille foi campeão da Série B numa pressão danada no Santos. O Santos tem uma pressão. Se você entende que a pressão da ilha é pressão, lá no Santos também. É uma grande pressão na Vila Belmiro. O Fábio Carille foi campeão pelo Santos, né? Foi campeão pelo Santos antecipado. A gente viu o último jogo aqui contra o Sport subiu com 2 gols de Lucas Lima. Temos que agradecer a Lucas Lima em uma combinação de resultado, né? Vamos lá. Então, Fábio Carille. Agora a história de Fábio Carille. Fábio Carille foi campeão da Série A de pontos corridos pelo Corinthians. É outro clube de pressão, né? Ele começou a carreira como auxiliar técnico no Corinthians. Como auxiliar, ele foi campeão mundial, né? O título mundial do Corinthians, ele era auxiliar técnico. Quando ele assumiu o Corinthians, foi 3 vezes campeão de São Paulo. Presta atenção, Fábio Carille foi 3 vezes. A pressão que há no Corinthians. Vocês sabem que é pressão da torcida do Corinthians. Como é pressão na Ilha do Retiro, como é pressão no São Januário, como é pressão na Vila Belmiro. Eu não sei se Daniel Paulista aguenta essa pressão, né? É essa pressão que a gente vai encarar. O Sport tem que ter um aproveitamento agora de pré-libertadores, para não cair. Tá entendendo? Não adianta agir pela emoção, tem que agir pela razão. Fábio Carille foi campeão brasileiro de pontos corridos em 2017 pelo Corinthians. Tricampeão paulista, né? Subiu, vamos fazer, pronto, é um critério. Qual é o outro critério? É o trabalho recente. Campeão da Série B, saiu agora esse ano, estava no Vasco da Gama, numa pressão danada, porque o Vasco não está brigando para não cair. A pressão em Pedrinho, o presidente do Vasco, é para estar igualado ao concorrente direto que é o Flamengo. É para estar no G4, G2, G3, por isso que ele caiu. Ele nunca caiu por o Vasco tá na zona da degola, não. Tá entendendo? Pressão. Vamos lá. Ele é o cara que mais conhece o esporte. Por quê? Porque ele pegou o esporte na Série B, que esse elenco tem os melhores jogadores, que aqui tá Lucas Lima, o Barleta, são jogadores e outros que estavam aqui na Série B, que
ele jogou, ele conhece esses jogadores. E na Série A ele conhece, porque ele trabalhou o Vasco para jogar com esse elenco todo também na Série A. Eu tenho uma entrevista aqui dele, que ele fala tudo sobre o jogo do Sport, sobre o elenco do Sport. Perguntas em uma. A primeira seria se o Sport de fato veio como você estava imaginando. E o segundo ponto é quais foram os pontos necessários para conseguir impedir que o Leão saísse daqui com os 3 pontos. O que foi preciso para impedir o jogo do Sport? Queria que você pegasse essa análise, você vendo de fora do que foi construído aqui. Os 2 armadores do Sport é o Sérgio e é o Lucas Lima. Então a gente se preocupou muito, falando do sem bola, se preocupou muito com a flutuação desses atletas e o lado oposto, que eles trabalham muito bem. Lucas Lima pega aqui pela direita, leva para dentro e acaba girando lá, e a gente quase toma um gol ali no final do primeiro tempo, né, numa bola onde a gente não conseguiu acompanhar. E o Sérgio do lado contrário. Sei que o Sport perdeu um pouco por ter que colocar o Chico ali como um lateral esquerdo, por ter perdido seus 2, perde um pouco a questão ofensiva, né? Mas vem já desde o campeonato estadual o Sport fazendo um 4-3-3 bem clássico, muito bem treinado, muito bem definido, com o Pablo sendo esse 9. O Pablo nunca foi um 9, jogou como meia durante boa parte da sua carreira, saindo ali e tendo muitos jogadores por dentro para jogar com combinação. Foi esses detalhes aí que a gente procurou fazer. Talvez você tente trazer Daniel Paulista ou Jair Ventura, mas são os caras que não conhecem esse elenco do Sport. O Fábio Carilli conhece, porque ele estudou para jogar contra. E ele gosta desse elenco, porque ele fala, eu vi na entrevista ele no Vasco falando detalhes e detalhes de todo o time do Sport, de todos os jogadores. Então, todo o perfil de Fábio Carilli bate para ser o cara do Sport. Por quê? Conhece a Série A de pontos corridos, de pressão, jogar sob pressão. O Sport vai jogar sob pressão. O Sport está em último lugar do Brasileirão e vai ter que ter um aproveitamento de pontos corridos. Não adianta esse perfil, essa mentalidade que colocaram na Ilha do Retiro. Vão ter que trazer um treinador com o bumbum na parede, feito Antônio Oliveira e Jair Ventura, achando que vai resolver. Não, o Sport tem que ganhar jogo. O Sport tem que se fechar atrás, não. Se fechar atrás, vai ficar em último lugar. Vai dar espaço para os outros. O Sport tem que encarar Corinthians, Fluminense, Botafogo frente a frente. Tem que ser um jogador que entenda que o Sport é grande também. É um critério maior aqui, eu acho, para se contratar um treinador. Porque se você perguntar ao Antônio Oliveira quem é o campeão de 87, ele vai dizer que é o Flamengo. Esse treinador já não serve. Tem que ser um treinador que no final da entrevista tem que dizer assim, ó, quem foi o campeão de quantos títulos tem o Sport? Nacionais. O cara tem que dizer campeão de 87 e da Copa do Brasil. Se o cara não disser campeão de 87, esse cara não serve. Ele vai pegar o Sport e vai botar com o bumbum na parede. Feito Jair Ventura fez. Feito Antônio Oliveira fez. Esse é um ponto de se tratar, que o dirigente remunerado tem que tratar na entrevista. Pois é, torcedor. E aqui, vou falar aqui que está agora nos rumores muito forte, que o Wellington Rato está fechando com o Sport. Ele estava indo para o Atlético Paranaense. Ele tem 6 partidas na Série A. É só se fizer a 7ª que não joga em outro clube da Série A. Ele tem 6. Né? É um jogador que tem um ponto fundamental que o Sport está precisando. É um ponta e um meio ofensivo, meio atacante. É chutar muito forte de fora da área. Ele tem esse ponto aí, esse fundamento, o chute de longa distância de fora da área com muita precisão, faz muito gol, muita bola perigosa, já fez na carreira de chute de longa distância. E aqui, torcedor, Alves de Carvalho, Yuri entrou em 2021, né? Pegou a renúncia de Luciano Bivar, por motivo de saúde. Quem ganhou a eleição foi o Luciano Bivar, não, desculpa, Milton Bivar. Milton Bivar ganhou a eleição, renunciou por motivo de saúde. A Yuri entrou ali com Leonardo Lopes, Nelo Campos e Leonardo Lopes. Era Nelo Campos. Nelo Campos, aqui os conselheiros do Sport disse que ele tinha problema no Serasa, não sei o que não tem nada a ver, né? Que tinha uma empresa com problema no Serasa, alguma coisa assim, Nelo Campos, e ficaram queimando Nelo Campos. Mas Nelo Campos era o cara desse grupo do futebol, tá entendendo? Queimaram Nelo Campos. Aí quando entrou aí, eu não sei o que houve, e queimaram Nelo Campos. Vamos lá. Depois Leonardo Lopes, né? O advogado magrinho, coisa e tal, que era o presidente, e Yuri era o cara lá de baixo. Era o cara que era o vice de Leonardo Lopes. Aí
o Leonardo Lopes ganhou a eleição. Ele ganhou. Aí ele renunciou. Foram várias renúncias de Milton Bivar, de Leonardo Lopes para Yuri assumir. A Yuri assumiu, a gente está em 2025. Ele não considerou, teve um ano, 2021, que ele não considerou, né, que foi Milton Bivar que renunciou e eles fizeram uma continuidade, uma coisa assim. Aí, para ele ficar até 2026. Mas, segundo o Ralf, ele vai renunciar antes. De Luciano Bivar, com os 25 pares lá, ex-presidentes, ex-diretores, saiu uma notícia que nos foi passada de que o presidente do esporte, Yuri Romão, pensa em renunciar, que teria procurado Eduardo Monteiro e Gustavo Dubé para conversar sobre uma carta que ele vai fazer, poderá fazer, apresentando a renúncia, está com a minuta. Então foi procurado duas pessoas confiáveis, importantes dentro das lideranças do esporte para trocar ideias sobre isso. Então eu acho que Yuri está pensando em deixar em dezembro, foi o que me informaram, que ele está pensando em deixar o esporte em dezembro. Porque pensei, quando eu escutei, pensei que ia ser agora, porque está uma turbulência política muito grande dos bastidores do esporte. Muito grande, fervendo aqui os ex-presidentes, o Guilherme Falcão. A gente às vezes acha que ele foi afastado. Não, ele também acha que ele se distanciou do grupo. É a minha opinião, eu tô hipotetizando, eu não sei. Tô achando que tem uma tendência que Yuri, para reverter isso, vai ter que reverter isso no futebol, né? No futebol, é importante dizer. Não adianta às vezes Yuri tá CT, futebol, não sei o que lá, vôlei, basquete, tudo isso é importante, mas o mais importante e muito importante e que vale tudo é 100% ao futebol, né? Então, talvez há uma renúncia de Yuri em dezembro, né? E não completa o ano de 2026. Tudo vai, que parece que ele quer entregar o esporte na Série A, com equilíbrio financeiro, com austeridade, coisa e tal. E o futebol é mais importante do que todos esses pontos que eu falei, né? E ele não ia continuar até dezembro de 2026, ia renunciar. Parece que é assim, mas parece que essa ideia era uma ideia que já existia. Quem vai governar o esporte não vai ser mais esse modelo de presidentes, de abnegados da associação, não. Vai ser esse grupo aí, esse grupo de profissionais, CEO e executivo. Vai funcionar mais ou menos, é o que eu estou entendendo, como um estilo SAF, ainda sem ser, estruturando tudo para uma SAF. É isso aí, valeu, torcedor do esporte. Meu Deus, cara, que torcida chata, cara. Assumiu o top 3, pô. Top 3 de torcidas chatas, mano. Caralho, bizarro, mano. Inacreditável, mano. Inacreditável, inacreditável. Eu tinha um top 3 assim, mais ou menos definido. Palmeiras talvez fosse o top 3. Mas a torcida do Cruzeiro passou na minha cabeça pra mim. Quem é o top 3? Pô, Sport em primeiro disparado, Flamengo em segundo insuportável. Cruzeiro assumiu o terceiro lugar, pô. Tem jeito. Puta que pariu. A torcida do Sport é a mais chata do Brasil, pô, com uma folga. Folga.